Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 822A. Nós estamos falando de igualdade dos direitos do homem e da mulher. Essa é a última pergunta sobre esse assunto. Vamos lá? Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? De direitos, sim, de funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, para fechar, o assunto da igualdade, nós observamos ao longo da história que a mulher, a princípio um objeto, uma propriedade do homem, no último século, vamos colocar assim, até um pouco menos, lá para a década de 60 do século passado, começou um movimento para igualdade. No Brasil, as mulheres não votavam, passaram a votar depois de um determinado momento. E hoje nós vivemos uma sociedade em que percebemos que a mulher está expandindo as suas funções, as suas áreas de atuação. Então, trabalhando em todos os gêneros, motoristas de caminhão, motorista de ônibus, trabalhos que exigem um esforço físico maior e que as mulheres estão absorvendo, estão buscando essa igualdade. Mas os espíritos nos falam de um conceito diferente, que ele responde: de direitos sim, de funções não, porque, como está escrito aqui, o homem trabalha o exterior e a mulher o interior. Quer dizer, a mulher tem como principal característica o desenvolvimento da sensibilidade, dos sentimentos, da união da família, a amorosidade. Tanto que o exemplo de amor que é considerado na nossa sociedade é o amor de mãe para filho, que é um sentimento que expressa o amor que Jesus nos pede para que tenhamos uns para com os outros. É claro que esses conceitos vão mudando um pouco à medida em que a civilização vai evoluindo. Como foi dito também na resposta, o espírito não tem sexo. Numa encarnação, ele experimenta as experiências como homem, e numa outra encarnação ele pode experimentar uma experiência como mulher. Porque o espírito precisa aprender todos os lados. Não existe a perfeição de quem não vivenciou todas as experiências. Então é preciso que haja esse intercâmbio, ora homem, ora mulher. Vamos aprendendo pelas consequências dos nossos próprios erros a nos tornarmos pessoas melhores. E à medida em que esse processo vai acontecendo, os hábitos, os valores da sociedade também vão se alterando. Então, o que nós vemos hoje, principalmente aqui na sociedade ocidental, é uma liberdade maior e igualdade de direitos. Mulheres fortes que dirigiram como primeira-ministra da Inglaterra, da Alemanha. Aqui no Brasil tivemos já uma presidente, e elas estão presentes na política, atuantes, deputadas, senadoras. Então, nós percebemos que existe essa tendência de igualdade de funções, mas a diferença na convivência, no sentimento, ainda vai permanecer. O espírito, quando reencarna como mulher, tem a possibilidade de ser mãe,
ela vai experimentar sensações e situações diferentes daquelas vividas pelo homem. Mas isso tudo é para que haja evolução. Então, a tendência é que num futuro não muito distante, quero crer, essa igualdade se acentue. E cada um seguindo suas próprias funções, nos seus papéis do sentimento e do desenvolvimento material, nós vamos ter sociedades muito iguais, em que não haverá mais a mulher não será mais subjugada pela força física do homem, como ainda acontece na nossa sociedade. Até recentemente no Congresso, uma lei sobre o aborto, onde é permitido no Brasil o aborto de mulheres que foram estupradas, né? E aí existe uma criminalização do aborto caso passe 22 semanas, e isso equiparando penas, né, da mulher que comete o aborto com o estuprador, até a pena seria um pouco maior. Então, isso ainda reflete a dureza dos corações. Ainda espíritos endurecidos, ignorantes, que se colocam numa posição de força, de superioridade, exigindo a submissão. Mas é um processo que está em extinção. Nós percebemos a cada dia a mudança na sociedade e a valorização da mulher como esse elemento social indispensável para o equilíbrio da família, para a educação dos filhos, na produção de conhecimento também, nas atividades remuneradas, né? Como, vamos dizer assim. Porque as mulheres têm uma prova muito dura, né? Elas têm que fazer toda a jornada do lar, além de fazer a jornada exterior, como ele coloca aqui. Na produção de conhecimento, na liderança, no trabalho dentro da sociedade. E tem a dupla jornada, porque ela ainda assim tem que cuidar do lar e cuidar de nós, né? Nós é que somos o sexo frágil. Somos nós homens que precisamos de sermos cuidados. E tudo isso ainda se reflete na nossa sociedade, que irá evoluir para que essa igualdade cada vez seja maior e todos os espíritos encarnados na Terra possam usufruir das oportunidades e crescer. Bom, igualdade perante o túmulo. Questão 823. De onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Derradeiro ato de orgulho. Então, a pessoa, boa família, constrói túmulos e homenagens, né, póstumas àquele ser. Muitas vezes é o orgulho da família, porque ele diz derradeiro ato de orgulho. É o orgulho da família que a sombra de um homem ou de uma mulher que tenha realizado grandes coisas faz as homenagens para não ser esquecida. Então, ainda é vaidade, né? O espírito que já evoluiu, ele não tem necessidade do reconhecimento. Ele é humilde e tem como pagamento a satisfação de ter realizado o melhor ao seu alcance, sem a necessidade do aplauso. Então, a resposta ela está relacionada com isso, da família se sentir orgulhosa daquele ser, então constrói grandes monumentos para que ele não seja esquecido e, consequentemente, a família também não seja. 823A. Na maioria das vezes, porém, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais aos parentes do defunto, que desejam honrar sua memória, do que ao próprio defunto? O orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para ostentação de riqueza. Supões que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que só lhe pode colocar sobre o túmulo uma singela flor?
Acreditas, porventura, que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Então é bem de encontro com o que nós dissemos na questão anterior. É a família que cria esses monumentos. Agora, seremos lembrados ou esquecidos de acordo com o legado que nós deixarmos. E esse legado não é material. Tá? Aquele que ofereceu carinho, caridade, amizade, construiu laços de relacionamentos em diversos níveis da sociedade, ele vai ser lembrado. A saudade vai existir pela alegria de termos convivido com essa pessoa. O monumento em si vai juntar poeira. E nos grandes centros, atualmente, até ser objeto de furtos, né? Porque ladrões entram para roubar os metais, para vender por causa das drogas, essa doença da nossa sociedade. Mas, como disse na resposta, uma pessoa caridosa, que foi amável, que construiu grandes amizades, ela vai ter uma longevidade no coração das pessoas encarnadas muito maior, independente do monumento, do túmulo que ela possa estar simbolizado ali, né, no cemitério. Então, os nossos tesouros são construídos a partir das nossas atitudes, do amor que nós conseguimos conceder. E é esse amor que faz com que nós sejamos lembrados. 824. Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Não, quando tem em vista honrar a memória de um homem de bem. São justas e dão bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam implacavelmente todas as distensões humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como ao seu próprio corpo. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas, nem o fará subir um único degrau na hierarquia espiritual. Então, tudo bem. Honrar os mortos com uma sepultura, como na antiguidade eram construídas pirâmides para os faraós, né? Então, os faraós eram sepultados em pirâmides, né, para lembrar do seu legado. Tudo isso são situações voltadas para o mundo, para as coisas materiais. O espírito será lembrado e receberá as vibrações daqueles que sentem sua falta, não pelo que ele tinha, mas pelo bem que ele fez, pelo amor que ele cultivou. Então, todas essas relações com a matéria, elas, quando nós nos vemos como espíritos imortais, elas ficam em segundo plano. Não importa se nós fizermos apenas uma pequena lápide e deixemos ali os despojos daquele corpo que serviu como instrumento de um espírito de luz que veio nos ensinar, que veio nos trazer confiança, compartilhar fraternidade e amor. São esses os tesouros dos nossos entes, das pessoas com quem nós convivemos. E são essas as marcas que ficarão em nossos corações, independente do túmulo, das estátuas, das homenagens, dos bustos, que nome de rua, né? Como acontece em muitas cidades do nosso país. A morte do corpo é uma mudança simples, uma passagem do plano físico para o plano espiritual. Aquele que desencarna vai ser homenageado, vai ser honrado, e as pessoas que têm sinceridade no reconhecimento das suas obras vão levar essas vibrações de realmente reconhecimento, de amor, àquele que partiu. Mas o simples funeral e os monumentos que são construídos, se eles não tiverem um sentimento adequado, se não for para honrar realmente aquele nosso irmão que retornou à pátria espiritual,
ele vai sentir as vibrações daqueles que fizeram por fazer, ou que fizeram para a própria imagem. Ah, o meu pai faleceu, então eu tenho que deixar um monumento lá para que a cidade toda saiba que eu tenho dinheiro e posso construir um túmulo faustoso. Que vibração vai chegar para esse irmão desencarnado? É essa a grande questão. Aqueles que desencarnam não deixam de existir. E nós vamos honrá-los pelos sentimentos que temos em relação a eles, pela lembrança, pela saudade, pelas orações que fazemos para que eles estejam bem. É essa relação que nós precisamos ter com a morte. E deixar um pouco de lado as coisas desse mundo, porque como espíritos viveremos melhores. Muito bem, vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, um novo capítulo, capítulo 9, Lei de Liberdade. Então, liberdade natural, questão 825. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. E mais uma porta se abre para o nosso conhecimento em relação à futilidade da matéria e das expressões desse mundo que ainda valorizam as aparências ao invés dos sentimentos. Que possamos cultivar em nós o amor, a fraternidade, a caridade, principalmente com aqueles que já deixaram o corpo e retornaram à verdadeira vida. Que possamos nos lembrar e emitir vibrações de felicidade, de amor, de saudade sim, mas no desejo sincero de que eles estejam bem, na certeza de como espíritos, eles continuam vivos e ao alcance das nossas orações. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.